cornucópia de canudos conurbados, camadas de pessoas e carros intercaladas, tênue tremor do metrô sob os pés, passando rápido, correndo canais em conflito, a onda biônica de máquinas e gente em espirais. Em primeiro lugar, eu me vejo como um escritor não profissional hoje, porque desde que eu comecei, lá no 2004, 2003, para cá, a situação mudou muito, né? E muitos autores que, como nós, também eram iniciantes naquela época, hoje são escritores profissionais, vivem disso, colunistas, têm programas de televisão, publicam livros pelas grandes editoras. Eu não consegui alcançar esse caminho, mas ao mesmo tempo não acho que isso é um problema, porque o tipo de escrita que eu pretendo dar seguimento, não acredito que teria uma aceitação fácil pelo mercado. Bom, meu primeiro contato com a literatura, com certeza foi através de uma tia que era professora, tia Marilene, e tinha alguns livros didáticos em casa. Lá em Petrolina? Lá em Petrolina. Ao folhear esses livros, me lembro de ter visto um poema de Camões, um poema de Manuel Bandeira, e de tentar, de alguma forma, entender o que era aquilo. E eu cresci também numa época em que a música brasileira era célebre por grandes letristas, e disso veio o convívio com a poesia no cotidiano, né? Às vezes até de forma inconsciente, sem percebermos, mas nós estamos permeados de poesia na letra das nossas músicas, canção popular. Daí, um belo dia, meu pai comprou um livro de Drummond para minha mãe, e eu fiquei dando uma olhada naquilo ali. Tem aquele poema de Drummond, Áporo, e eu vi o que é isso? Um poema que está falando de um inseto, e não está falando de amor, não está falando de relações. Achei bem curioso. E, inclusive, utilizei esse poema como epígrafe de um dos textos aqui do meu primeiro livro, né? Um inseto cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Mas o momento em que eu senti vontade de escrever esse impulso, esse estímulo, já foi no início da adolescência, quando na biblioteca do colégio, já em Salvador, encontrei alguns livros de Leminski, Chacal, Leducha, dessa geração marginal, que aí eu vi uma outra poesia com uma voz mais coloquial, mais próxima, né, do nosso dia a dia, da nossa vivência. Mulher sobre a terra. A mulher sob o prisma da gaiola de flores, cantarola fugas não. Penas embora tenha, asas não tem. Seus dedos dispensam medos. Mas no rosto cora, esfera acesa, deixar de estar presa. Sentada na cadeira que agora ganha rodas, o sol lhe abre as portas. Lembrar também de umas férias que eu passei, esqueci de falar, em João Pessoa, e lá a minha outra tia tinha as obras completas de Manuel Bandeira. E lá não tinha nada para fazer, a não ser ir para a praia de manhã e de tarde, ficar em casa lendo alguma coisa. O único livro interessante que eu achei foi esse. No tédio da adolescência, aquela férias meio tediosas, caiu um livro de poesias na mão. É isso mesmo. Do Bandeira. Bandeira. Legal. Obras completas. Isso aí eu li bem. Quando se fez a revolta no Brasil, o império ruiu e o governo reabriu, um amante de Dom Pedro da corte no Rio fugiu. De seu rei se despediu sob a sombra de um rochedo. O monarca aconselhou que não concedesse medo. Num vaporzinho a lenha, de dia partiu bem cedo.
Nas alturas de Penedo, soube-se que estava prenha de filho do imperador. Disse na curva da penha uma preta que era escrava: se Deus ordena que venha. Um cortejo votou amém a criatura que chegava. Da teuda de um Bragança, na hora em que o sol raiava, nasceu formosa criança. Logo a nova se espalhava. Eu procurei explorar a linguagem do cordel também como um exercício formal, de métrica, de rima, de musicalidade, aliterações e construção narrativa ao mesmo tempo. Porque enquanto os meus poemas, vamos dizer assim, de poesia contemporânea, têm pequenas narrativas, eu queria tentar expandir e fazer uma narrativa maior. E a forma do cordel é bem apropriada para isso, né? Mas o cordel já foi um contato posterior. Apesar de ter nascido no meio do sertão, no local onde essa literatura é tradicional, não tive muito contato com isso quando era criança. Isso estava meio perdido lá. A mulher agoniada pegou a recém-nascida, deu-a a uma criada. Disse: estou conformada que hei de perder a vida antes do fim da jornada. Mas minha filha querida, da cruel dificuldade, faça sair garantida. Pois tom de despedida. Descia maior tempestade agora do que mais cedo. Perante a calamidade, ali a população clamava aos céus piedade. Padecia pudera a cidade, a suprema inundação de todos os tempos e épocas nos terrenos da região. Um raio rasgou o escuro, rosnou o ronco um trovão. E lá o que a gente tinha era quadrinhos mesmo, da Marvel, Disney. Não tinha essa leitura do cordel, nem meus avós, meus pais. Mas aí, já recentemente, aí nos anos 90, 80, com o Mangue Beat, 90, né? Com o Mangue Beat, essas linguagens populares foram trazidas para o ambiente do pop, da massa, da juventude. E isso me chamou a atenção. Mas você falou então dos quadrinhos que alimentava a garotada, falou do Mangue Beat, do cordel, e você é jornalista, formado em comunicação, né? Trabalhou um tempo como jornalista. Sim. Como é que isso ajudou a escrever, a produzir literatura, também esse contato com uma cultura de massa, uma cultura pop? Como é que você acha que isso dialoga tanto com o cordel, com a literatura, a poesia mais formal e tradicionalmente moderna? Isso tudo se mistura em você? Acho que é inevitável, né? Essa mistura, essa transição, esse trânsito entre as áreas, entre as dimensões da cultura hoje, nesse mundo de hoje. Não que elas todas estejam niveladas num plano só, mas é impossível produzir de forma isolada, sem dialogar, sem considerar e de alguma forma tentar uma relação do campo pop com o campo erudito, do erudito com o pop, popular com outros níveis da massa, por exemplo. Acho que tudo isso já está bem tranquilo, não existe mais aquelas dimensões estanques, né? Quando eu publiquei meu primeiro cordel foi engraçado, porque eu mostrava para os cordelistas e eles falavam que aquilo não era cordel. Eu mostrava para os poetas e eles falaram que aquilo não era poesia. Fiquei um pouco triste, né? Mas depois de algum tempo eu achei que era até bom estar nesse híbrido aí, nesse meio termo. Porque é isso que eu procurei também. Um pouco como os cordéis de Ariano Suassuna, que ele fala que são cordéis eruditos, armoriais.
Edições K foi um momento em que nós tínhamos uns livros inéditos e nunca tínhamos lançado nada, a não ser em fanzines E como da vocês se internet. conheceram? Através da internet, através de fanzines virtuais. Na época eram mailzines, fanzines que chegavam no e-mail do assinante. Você, Benvenuti, Marcelo Benvenuti, Delfim e Patrick Brock. Edições K foi esse momento em que estávamos eu e Patrick aqui em Salvador e não havia nenhuma movimentação de publicação de escritores novos aqui. Começou a ter em Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro, e nós acompanhando de longe, pensamos que também tínhamos que fazer alguma coisa, pelo menos publicar nossos próprios livros. E aí, com Benvenuti e Delfim, articulamos uma microeditora informal para publicar nossos livros e aproveitar o fato de que estávamos espalhados, cada um em uma cidade, ter uma certa distribuição pelo país. Benvenuti em Porto Alegre, Delfim em Campinas, depois foi para o Rio, eu fui para São Paulo morar e Patrick continuou aqui. De forma que o livro de Benvenuti poderia ser vendido aqui, em Campinas, em São Paulo ou no Rio, e o de Delfim no Sul e na Bahia, lugares onde sozinho ele não teria acesso. Esse foi um momento de publicar o livro, de se lançar mesmo, já que havia muita dificuldade de ter acesso ao mercado, e existe ainda, das editoras consagradas e formais, das editoras constituídas mesmo. Edições K eram, vamos dizer, fanzine, livros fanzine. Depois, nós já vimos que com o livro publicado, era importante você apresentar isso para as pessoas de alguma forma, mostrar que existe aquela produção, aquela literatura, e aí começamos a provocar e criar eventos, lançamentos, leituras, para que a pessoa, mesmo que não tivesse acesso ou não comprasse o livro, pudesse ouvir um trecho, conhecer um poema, um parágrafo de nossos livros e poder ter alguma noção daquela literatura que está sendo produzida ali. Caso alguém se interesse, tenha curiosidade, ela vai, compra o livro e se aprofunda, né? E qual é a sua dinâmica tendo vivido em Petrolina, Salvador, São Paulo e agora Vitória, né? Sua dinâmica de criação, de produção, como é que essas viagens interferem, se interferem, positiva ou negativamente, né? Rapaz, eu acho que interferem de forma muito produtiva, porque os lugares trazem características, atmosferas, trazem culturas próprias, que quanto mais você tem contato com isso, vai te enriquecendo enquanto pessoa, enquanto apreciador da arte, da literatura. E não só as cidades onde você mora, mas as que você visita, né? Como viajante. Hoje em dia, um dos meus gêneros literários preferidos são os relatos de viagem, autobiográficos, ficcionais. Mas eu acho que boa parte da literatura tem esse traço da viagem, né? Do deslocamento geográfico. Desde Ulisses até Dom Quixote, até a produção contemporânea. A viagem é um dos temas principais, fundamentais da literatura. Eu não sou muito de ficar parado num lugar só, não. Cazé, queria agora que você falasse como é que você vê esse seu percurso aí de produção, criação, né? Como é que a partir desse percurso de 2 livros, Edições K, hoje na internet também, como é que você se define a partir desse percurso junto da poesia contemporânea do Brasil, e como é que você vê daqui para frente, né? O que você
Como é que você vê o seu caminho daqui para frente?